Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. A Mitsubishi Electric foi fundada em 1921 no Japão. Há mais de 100 anos se destaca pela produção e venda de produtos eletroeletrônicos e sistemas diversos, sendo vanguarda em inovações tecnológicas. Ela hoje está presente no mundo todo e aqui no Brasil completou recentemente 10 anos de existência. Conheça a partir de agora a trajetória da marca no nosso país em entrevista com o funcionário mais antigo. Olá, está no ar mais um Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric no Brasil. Eu sou a Mafê Lovisotto e tenho o prazer de conversar hoje com o Thiago Turcato. Ele que é gerente de suporte técnico da divisão de automação industrial e que já acompanhou a história da empresa aqui no país desde o início das operações, lá em 2012. Então, para começar, Turcato, eu já dou os parabéns em dose dupla, viu? Tanto para a empresa, pelos 10 anos aqui no Brasil e pelos seus 10 anos de casa também. Tudo bem com você? Oi, Mafê, tudo jóia. Agradeço a sua congratulação, né? Realmente tem uma pequena trajetória aí na empresa. Bem pequenininha, né? Conta pra gente, Turcato, como tudo começou, como que você soube que teria uma filial aqui no Brasil? Bom, então, a minha história com a Mitsubishi Electric, ela começa antes mesmo da Mitsubishi Electric ser estabelecida no Brasil como Mitsubishi Electric. Eu, na realidade, comecei a trabalhar com os produtos da marca em 1997. Eu fiquei sabendo da Mitsubishi Electric naquela ocasião porque o meu pai, ele trabalhava numa empresa que produzia máquinas. E aí surgiu uma oportunidade de estágio dentro da Mitsubishi Electric. Na verdade, não era Mitsubishi Electric, perdão. Ainda era uma empresa anterior à Mitsubishi Electric, então foi ali que eu comecei as minhas atividades. E aí tive toda essa trajetória pré-Mitsubishi Electric nessa empresa, que trabalhava com automação, mas de forma bastante tímida, que chamava-se Melcotec. E então eu pude acompanhar quando em 2012 a empresa se tornou Mitsubishi Electric. Eu já tinha uma certa história ali dentro da companhia, e foi aí que eu dei continuidade à minha carreira e estou aí até hoje acompanhando esse sucesso e desenvolvimento da empresa. Muito bom. E conta pra gente como era a rotina de operações naquela época. Fala um pouquinho sobre os produtos que eram fabricados. A gente tá curioso aqui. Então era bem diferente, né? Em como as operações eram bem mais lentas, um processo bem mais tranquilo, né? Ali os produtos que nós tínhamos já eram produtos, inclusive, de alta tecnologia para a época. Inclusive, quando eu comecei lá em 97, antes de ser Mitsubishi Electric mesmo, né? Foi uma inovação para o país, porque os produtos de automação que nós trazíamos, né, comparativamente com o que existia no mercado nacional, foi uma época em que a gente estava começando a abertura de mercado, a lei de informática tinha caído, foi modificada, etc. Era tudo novidade. Então, os clientes viam aqueles produtos compactos, pequenininhos, e que faziam, assim, uma infinidade de funções, ficavam, assim, maravilhados com o produto, né? E a marca veio mantendo justamente essa tradição de trazer produtos com tecnologia bastante avançada, produtos compactos, até por uma questão no Japão mesmo, quando as linhas são muito pequenas, muito compactas, os produtos são bem pequenos, isso faz também com que os nossos clientes tenham uma ocupação de painel, o gasto que eles têm acaba sendo menor, e foi assim. Então, no início, a gente tinha muitos produtos de tecnologia, começou aquela divulgação no mercado, era tudo mais lento, mas foi realmente a partir de 2012 que o processo começou a se acelerar de uma maneira bastante significativa, Mafê. Bom, então de 2012 para cá, como você falou, muita coisa mudou, principalmente com relação ao ritmo, né, das coisas. Fala um pouquinho sobre essa evolução pra gente, Turcato. Hoje, quando você pensa no que você faz, na sua rotina, ali na sua dinâmica de trabalho, como que você compara? Eu te digo que no início da carreira eu não fazia nem ideia que nós fôssemos chegar onde nós chegamos agora, né? Então, eu vi uma empresa que tinha um excelente produto, mas faltava alguma coisinha ali, faltava uma divulgação maior, faltava um trabalho talvez um pouco mais em termos de, não só de propaganda, mas buscar ali mais empresas que conhecessem aquela tecnologia que nós estávamos trazendo, né? Então, assim, muitos clientes japoneses no início ali da carreira, né, que já tinham os produtos instalados, que trouxeram de fora,
então estamos falando das grandes automobilísticas que passaram a se instalar no país, trouxeram os produtos Mitsubishi naquela ocasião, e o nosso trabalho se resumia bastante a essa questão de dar principalmente suporte para essas empresas, né? Mas foi realmente a partir de 2012 que a Mitsubishi do Japão viu a grande importância dentro do bloco dos BRICS, resolveu fazer um investimento bastante grande, e também quando eles resolveram mudar as estratégias de administração da empresa ali em 2015, quando o Fabiano iniciou conosco, ele trouxe uma visão diferente, mais agressiva em termos de penetração de mercado, etc., que nós não tínhamos até então. Então eu vinha de um determinado ritmo da empresa, de um produto muito bom, mas que no dia a dia você lidava com poucos clientes, etc. Hoje não, hoje a gente tem uma infinidade de clientes, contatos com diferentes tipos de indústria que até então eu nem fazia ideia que nós iríamos ter. Tem muita divulgação de cliente para cliente, então nós acabamos recebendo contato de clientes que nós nem imaginávamos, algo que me deixa bastante contente de saber que a gente está atingindo cada vez mais pessoas com o que a gente pode oferecer. Muito bom. Só contextualizando aqui para o nosso ouvinte do Mabcast, o Fabiano, ele é o presidente, né, da Mitsubishi Electric do Brasil, Fabiano Lourenço, certo, Turcato? Perfeitamente. Isso que você falou do cliente, que daí indica para outro cliente, mostra a força da marca, né? Porque quando a gente fala de Mitsubishi, a gente pensa em confiabilidade. Exatamente, né? Então tem produtos ali, quem viveu na época de 80, 90, né? Tinha muito as televisões e tinha aquela história da garantia até a próxima Copa, então já se tinha essa ideia de qualidade. Os carros da Mitsubishi Motors, né? Que são usados em rallies, etc., também são uma marca de qualidade, e as pessoas passam a conhecer mais e mais o que a gente pode oferecer na área de automação, né? Que a gente oferece qualidade, que a marca traz, mas as pessoas passam a conhecer, aquelas pessoas que trabalham nas empresas com automação, uma área que até então as pessoas não conheciam, mas a marca já traz a qualidade, então isso é algo que realmente fica marcado para as pessoas também, viu? Bom, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira profissional agora. Como que você foi cair nessa área de automação, né? Eu sempre gostei bastante dessa área de tecnologia. Eu era daqueles meninos, né? Que nem a gente vê em algumas tirinhas do Gilbert, que desmontava os brinquedos e a mãe ficava brava, né? Até tem uma tirinha muito interessante do Gilbert, que a mãe leva o Gilbert no médico, né? E fala, olha, eu não sei o que acontece, ele desmonta tudo. Será que é um problema grave, doutor? Olha, eu tenho uma notícia para te dar, bastante importante. Ele vai ser um engenheiro. E a mãe começa a chorar, não, eu não acredito. Então, assim, é uma história até que a gente brinca entre nós aqui. Então, foi mais ou menos assim que começou o meu gosto por tecnologia. E aí, assim, eu resolvi fazer um curso técnico. Então, fiz um curso técnico no Liceu de Artes e Ofícios, fiz um curso de eletrônica durante 4 anos. E a partir dali eu vi que eu podia avançar mais, que eu podia evoluir mais, e fiz curso de engenharia, né? Só que já naquela época que eu fiz o curso técnico, quando eu comecei lá em 97, foi como estagiário. Então foi nessa oportunidade do meu pai trabalhando naquela empresa de máquinas, em que existiu aquela oportunidade de estágio, foi ali que eu comecei. Um pouquinho antes eu trabalhei na USP, 2 anos numa área que era novidade, porque a internet estava começando no Brasil, então lidei um pouquinho com isso, mas onde realmente me desenvolvi foi a partir daí, desse estágio. Terminei o técnico, fiz a engenharia e hoje estou como gerente. Então passei por técnico júnior, depois estagiário, né? Técnico júnior, técnico pleno, técnico sênior, depois engenheiro, e hoje cheguei na posição de gerente, sempre aprendendo coisas novas todos os dias. Hoje eu tenho um desafio bastante grande, que é lidar com pessoas e clientes, muito mais do que a área técnica, mas sempre tem aquele gostinho, aquilo que fica no fundo do coração, que é trabalhar com a área técnica. Sempre gosto de estar perto do nosso pessoal aqui, dos nossos clientes, sempre falando um pouquinho a respeito da parte técnica, que é uma coisa que eu gosto bastante, está no fundo do meu coração. Excelente. Quando você era ainda um estudante, você já sonhava em trabalhar numa multinacional, né, numa empresa japonesa que tem essa tradição de ser, enfim, de ter sempre inovações, né, ter soluções disruptivas? Você já sonhava grande?
Já, eu, na verdade, assim, eu sonhava em trabalhar numa multinacional, que trabalhasse com tecnologia, que eu pudesse ter condições de desenvolver todo aquele gosto técnico que eu tinha. E a vida me encaminhou para conhecer o que era justamente os japoneses. Por ser uma sociedade muito mais influenciada pelo padrão ocidental do que propriamente pelo oriental, eu não tinha tanto contato. Mas foi interessante porque no início da minha carreira eu tive esse contato, passei a conhecer muitas coisas, não só da tecnologia, de tudo que trazia em termos de ponta a Mitsubishi Electric, mas também conhecer a cultura japonesa, que ela é bastante diferente e traz muitos aspectos interessantes com relação à sua cultura de uma maneira geral, das pessoas, a questão do respeito, você sempre ter uma visão à frente com relação àquilo que não existe, de criar. Então, isso também foi algo que acabou contribuindo para a minha formação, não só os produtos em si, o dia a dia, mas essa questão da cultura, que até então eu não tinha tanto contato, passei a ter ciência disso, isso ajudou bastante na minha formação como profissional hoje, Mafê. Você já foi para o Japão, Turcato? Já fui algumas vezes para o Japão. A primeira vez que eu fui foi em 2001, tem um tempinho aí, mas você fica maravilhado, né? Você sai da realidade que nós temos aqui no Brasil, que é uma realidade muito boa, assim, comparada com muitos países, mas quando você vai para um país de primeiro mundo, você vê muitas coisas com o qual você fica, assim, maravilhado e extasiado, né? E aí você passa a entender que aquilo é um conjunto de, não só com relação à parte tecnológica, mas também das pessoas, né? E isso eu sentia propriamente quando eu fui para o Japão, quando eu visitei o Japão, eu sentia em diversos detalhes, né? Eu
E o que você falaria então para ela em homenagem ao aniversário de 10 anos aqui no Brasil? Olha, eu falaria parabéns por todos esses desafios que você, Mitsubishi, teve ao entrar num mercado totalmente diferente, né, do que é o seu dia a dia. Desejar que esses 10 anos sejam só o início, de que nós possamos manter essa relação de amizade, por que não, né, com o nosso mercado. A gente tem muito para crescer. Eu acho que a Mitsubishi, ela, em diversos aspectos, ela pode contribuir para o nosso crescimento como país e que dure mais 100 anos, 200 anos, o quanto for permitido. E que assim, eu estarei sempre junto, sempre que possível, sendo amigo dessa empresa, contribuindo para tudo que eu puder fazer. Perfeito, Turcato. Muito obrigada, viu? Parabéns aí novamente por ter ajudado a escrever a história da Mitsubishi Electric aqui no Brasil e que você permaneça aí por mais 10, 20, 30 anos. Agradeço, Mafê.